A convocação da seleção brasileira, a história da decisão do Brasileirão de 1983, a regra 6 do futebol. Tudo isso e mais um pouco agora no Jornal da CBF. Não sai daí não, quem escolhe o quê e quando vai ver é você. Os jogadores relacionados pelo Filipão para enfrentar a Zâmbia e a Coreia do Sul, você já sabe quem são. Mas e a convocação, a coletiva de imprensa, como foi? Em primeiro lugar, eu tenho que priorizar o nosso estilo que continue daquela forma, a nossa base principal, porque são esses dois, depois mais dois amistosos em novembro, para que a gente mantenha aquilo que nós conseguimos na Copa das Confederações. A seleção já tem esses 2 amistosos definidos, tem mais 2 datas FIFA em novembro, depois um outro jogo em março do ano que vem e depois começa a preparação final para a Copa do Mundo. E o pensamento é um só. Se eu disser a vocês que nós não vamos ser campeões, estou dizendo que o povo brasileiro, Copa do Mundo no Brasil é para ser campeão. E nós sabemos que só tem um lugar para a gente, é ser campeão. 1983, Maracanã, decisão do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Santos. Essa é a história de um Brasileirão com Raul Plasman. A minha história de um Brasileirão foi a de 1983, Flamengo e Santos, Maracanã. O Flamengo jogaria o seu segundo jogo. O primeiro perdemos por 2-1 no Morumbi e logo de cara nós fizemos 3-0 em cima do time do Santos. E aí, faltando mais ou menos uns 10 minutos para terminar o jogo, houve uma confusão, uma briga generalizada. E eu estou lembrando desse clássico porque, ao invés de participar da briga com 3-0 no placar, eu fui e me sentei ao pé da trave e fiquei assistindo, né? Aquela briga, aquele sururu todo com Paulo Isidoro, com Serginho Chulapa, enfim. Essa é uma lembrança que eu tenho, quer dizer, uma triste lembrança do espetáculo que terminou com briga, mas eu fiquei feliz porque no placar estava 3-0 e eu tinha ganho mais um título brasileiro. Os jornalistas que trabalham no futebol costumam assistir ao surgimento de muitos jogadores e acompanhá-los até o final da carreira. Esse é o Conto da Bola de Cláudio Perrot. Oi amigos, eu sou o Cláudio Perrot, repórter esportivo da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Tenho 58 anos de idade e eu vou pegar justamente esse gancho da minha idade para falar de algo que é motivo de satisfação para mim. Durante esse longo tempo em que eu pratico jornalismo esportivo, eu vi nascer para o esporte. Vou citar exemplos de 3 atletas que estão aqui nessa campanha amistosa contra a Austrália e contra Portugal. Júlio César eu vi chegar no Flamengo e ser titular com 17 anos. Anteontem ele completou 34. Então, você vê um garoto surgir e você vê um garoto se firmar na seleção brasileira. Da mesma forma com o Marcelo, que hoje é um astro de renome internacional, defendendo o poderoso Real Madrid. Contatos com Thiago Silva, Adriano no Flamengo, que eu vi nascer também. E aí eu chego ao ponto em que eu quero realmente falar para vocês. Quando você reencontra atletas desse padrão na seleção brasileira e recebe uma saudação efetuosa, como a que Marcelo fez comigo durante a Copa das Confederações, quando ele cruzou comigo aqui em Brasília após o jogo contra o Japão, a partida de estreia, ele falou: "Ih, cara, Perrot, você aqui, me dá um abraço." E eu dei um abraço assim, tímido. E ele: "Cara, abraça de verdade, eu gosto muito de você." Júlio César me chamando para uma resenha: "Vem cá, Perrot, como é que tá a família?" Thiago Silva tratando com respeito. Então são coisas que a gente constrói e, mais importante, ver que a seleção, o sucesso, não fez subir a cabeça, nada de estrelismo. Ele participou de apenas um jogo na Copa do Mundo de 94, mas foi essencial para a conquista do Tetra. Ricardo Rocha no Memórias da CBF. Era a primeira partida da Copa do Mundo de 1994, quando o zagueiro Ricardo Rocha se machucou. O então técnico Carlos Alberto Parreira optou por não cortar o jogador.
E a decisão, que se mostraria acertada no futuro, tinha um motivo. A liderança que o pernambucano, nascido em 11 de setembro de 1962, exercia sobre a equipe. Ricardo Rocha era uma espécie de capitão sem braçadeira do grupo que conquistou a Copa de 94. No entanto, a sua participação nesse título começou muito antes, em 1993, quando a seleção vivia um dos momentos de pior popularidade no país. Ricardo Rocha sugeriu que os jogadores entrassem em campo de mãos dadas. E numa partida válida pelas eliminatórias do Mundial contra a Bolívia, o Brasil fez isso e reconquistou a confiança em si e dos torcedores. O restante dessa história todo mundo já sabe. Tetracampeonato em solo americano. Ricardo Rocha completou 51 anos neste mês. Ele fez 43 jogos pela seleção, conquistou 28 vitórias, 8 empates e sofreu apenas 7 derrotas. Ele não levantou uma taça de campeão mundial, mas certamente ficará para sempre na memória da CBF. A gente já falou aqui que nem todo troféu significa título, né? Mas esse certamente tem uma história especial. Que taça é essa? Hoje vamos falar sobre essa peça. É uma peça emblemática entre as conquistas da seleção brasileira. Ela é da Copa de 58, do jogo Brasil 1, Paris-Gales 0. E ela é importante porque, neste jogo, o Pelé marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira e, a partir dali, ele deslanchou na competição, sendo considerado a grande estrela da seleção brasileira apenas com 17 anos na conquista do Mundial de 1958. No gol ele deu um balãozinho no zagueiro de País de Gales e foi uma jogada maravilhosa e que se transformou num mito para a história do futebol mundial. Vamos para a regra do jogo, número 6. Árbitros assistentes. Regra 6, o árbitro assistente. Aquele que cuida do impedimento e de muitas outras coisas mais. Tem que cuidar também das faltas quando é próximo. Popularmente é conhecido como bandeirinha. Redes sociais aqui embaixo, canal do YouTube aqui ao lado com vídeos todos os dias. E essa edição do Jornal da CBF fica por aqui. Até a semana que vem. Valeu!